ambientalista, Carlos Mink, conosco ao vivo aqui no All News para a gente falar um pouquinho sobre esse discurso de Lula, né? Que, como ele mesmo falou no discurso, traz esperança não só para o Brasil, mas para o mundo em relação à retomada de uma agenda fundamental que estava abandonada no país. Olá, ministro Carlos Mink. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui nos preparando, né, na equipe de transição para exatamente isso, né? Reconstituir todo o mecanismo ambiental que foi desativado pelo Bolsonaro. Não vai ser uma tarefa fácil. Nós criamos o Fundo Amazônia e o Fundo Clima em 2008. Vocês disseram aí, Alemanha e Noruega prontas para retomarem os investimentos. Mas nós sabemos que isso, infelizmente, não é automático. Nós temos que reconstruir a COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que foi desativado, foi uma das razões da interrupção desse investimento, e incentivar os projetos que têm que ser aprovados. Nós chegamos a aprovar e executar 200 projetos, criando 70 mil empregos verdes. O Bolsonaro e sua equipe, o Salles, não acreditam em mudanças climáticas, desativaram isso tudo. Isso é apenas um ponto, né? Claro, nós temos que chamar de volta os quadros que foram afastados. O Ricardo Galvão, do INPE, né? O delegado Alexandre Saraiva, exatamente, que denunciou o ex-ministro Salles por contrabando de madeira. E temos que envolver a sociedade nas políticas ambientais e retomar, atualizar, né? Nós, por exemplo, deixamos prontos o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia em 2009. Não basta reprimir os criminosos ambientais, você tem que mostrar aonde e como podem haver empreendimentos. E isso foi feito com 11 universidades federais, tem que ser atualizado. Isso foi concluído em 2009. Isso é muito importante, porque a gente tem que criar empregos na Amazônia, no Cerrado, sem destruir e, como lembra sempre a ex-ministra Marina, acompanhando os compromissos climáticos do Brasil que não foram cumpridos. Ao contrário, uma grande distância entre a intenção e o gesto. Estamos prontos para trabalhar. O ministro, ele tá animado pelo jeito que eu dei um bom dia, ele já saiu disparado falando. Claro. Já tá animado, o que é muito positivo. Ô, ministro, ontem, até ouvindo o discurso do presidente Lula, me chamou a atenção que ele sempre faz. Ele não prometeu o desmatamento zero, ele falou todos os esforços, né, sem limites, para alcançar o desmatamento zero. E não só na Amazônia, isso aí foi ressaltado ontem por um ambientalista e que ele falou que isso foi muito bem recebido. Ele falou de todos os biomas brasileiros, né, o que é muito importante. E aí eu queria saber, o que é preciso fazer, ministro? O que nós estamos fazendo de errado? Se fala muito sobre falta de fiscalização. É o ponto principal, e aí Lula também disse no discurso, não vamos tolerar o crime ambiental. Seremos muito duros com o crime ambiental. Como fazer isso? Como controlar esse desmatamento? Olha, eu fui 2 anos ministro, de 2008 a 2010. Nós reduzimos a metade o desmatamento na Amazônia. Fazíamos toda semana as operações Boi Pirata, tirar gado que eles empurravam para dentro das reservas extrativistas, dos parques, das terras indígenas, mas nós fizemos o zoneamento, que eu acabei de falar, econômico e ecológico, fizemos os pactos setoriais, né? A moratória da soja, o pacto da madeira legal, né? Assumindo compromissos, exigindo mudanças de comportamento dos setores produtivos, não só na Amazônia, como o Lula bem frisou, mas no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, o bioma mais devastado, muito mais do que a Amazônia. Se fala pouco na Mata Atlântica internacionalmente. Agora, como fazer? Então, nós temos que combinar as ações de repressão ao crime, e aí o Bolsonaro achava sempre que o IBAMA era uma indústria de multa e criou todas as dificuldades possíveis e imaginárias para impedir que essas multas fossem aplicadas. Esses decretos e portarias têm que ser cancelados, é o revogaço ambiental. Eu já listei 120 atos entre decretos, portarias, instruções,
do Ministério, do governo, do IBAMA, do ICMBio, têm que ser revogadas. Isso é rápido, isso é a parte fácil. Com uma assinatura, isso tudo vai para a lixeira. Agora, o difícil é reconstituir isso e combinar os estímulos à boa produção sustentável, porque isso não é um caso só de polícia, é também de polícia. É também nós envolvíamos em grandes operações o Exército, o IBAMA, o ICMBio, mas sempre sob orientação do IBAMA e do ICMBio, né? Agora, você tem que estimular os bons investimentos, né? O Fundo Amazônia e o Fundo Clima têm a ver com isso, mas é claro que isso deve haver orientações de outras áreas do governo, Ora, da ministro, ciência e tecnologia, sobre né? esse Dos aspecto, combustíveis, do transporte, isso está tudo ligado, é transversal. Daí a importância não só desses grupos de transição. Ontem eu já entrei em contato com a Marina, ex-ministra, com a Isabela, ex-ministra, minhas companheiras do Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, né? Mas também o diálogo com outros setores. Não adianta nós avançarmos no meio ambiente e a tecnologia não aprontar no sentido da tecnologia limpa, o transporte insistir em rodovias, o governo querer subsidiar o combustível fóssil. Então tem que haver um diálogo, e essa é a ideia do presidente Lula, dos coordenadores, o Mercadante, o Alckmin, que está jogando um belo papel, de que todos apontem nesse sentido, né? Reprimir o crime e estimular o bom desenvolvimento. Uma das coisas essenciais, ministro, para desenvolver esses planos todos é dinheiro, né? E me parece que há uma preocupação de retirar doações, como essas doações que virão da Alemanha, da Noruega, do teto de gastos, né? Permitir que essas doações sejam gastas sem obedecer ao teto. Isso já está acertado, está incluído naquela PEC? Acha que isso é suficiente para resolver o problema de falta, de subfinanciamento da área ambiental? Acho que isso ajuda muito, viu? Eu vou te dizer, na verdade, quando nós criamos o fundo e só a Noruega deu US$ 1 bilhão, a nossa única obrigação era reduzir o desmatamento. Eles não tinham nenhuma influência nos projetos que seriam aprovados. Inclusive, na época, houve desconfiança. Mas eles será que querem dominar a Amazônia? E o primeiro-ministro norueguês, que a gente trouxe para o Brasil, falou o seguinte: olha, para nós é um seguro de vida, nós somos um pequeno país, né, perto de grandes geleiras. Quando elas começarem a derreter, nós vamos submergir. Isso para nós é seguro de vida, nós não somos Papai Noel. Isso, na época, já não estava no teto de gastos, né, porque não entrava no orçamento geral, isso ia direto para um fundo, né, e saía, o COFA aprovava os projetos, o Comitê Orientador, o BNDES liberava isso. Eu estimo que, de 2008 para cá, passaram, então, 13 anos, 14 anos. Nesses 14 anos, ampliaram as possibilidades, elas foram ampliadas dezenas de vezes. Eu acho que em 2 anos nós podemos captar de 80 a 120 bilhões de dólares para projetos ambientais. Há fundos trilionários querendo investir em ações climáticas efetivas. E que isso fique fora do teto de gasto, eu acho óbvio. O teto de gasto ele se aplica basicamente ao dinheiro que é arrecadado através dos impostos e que entra na votação do orçamento geral. Então, você tem razão, isso esteve e estará fora do teto. As possibilidades são muito maiores, mas claro que isso não é suficiente, porque é vedado nesses fundos e nessas doações, por exemplo, pagar funcionários. Então, os orçamentos do IBAMA, do ICMBio, do CONAMA, de toda a fiscalização, foram drasticamente reduzidos. Então, isso sim tem que ser recomposto internamente. E esses recursos doados serão, por exemplo, para estimular o extrativismo sustentável, a fiscalização, as pesquisas em biotecnologia, a conversão de economias predatórias para economias de baixo carbono. Ô, ministro, a gente está falando bastante sobre essa agenda importantíssima de Lula, mas um dos assuntos... Tô com...
Um dos assuntos importantes aí, até que estou rindo aqui porque as pessoas estão mandando mensagem falando sobre isso, né? A história da carona do Lula. Aí alguns falam, poxa, que legal da carona, que bom da carona, isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Aí outros criticam e falam assim, olha, essa história de Lula pegar um jatinho do empresário que foi acusado ir para a COP, foi algo que pegou muito mal. Queria saber na sua análise, ministro, acha que isso pode prejudicar essa agenda tão positiva de Lula na COP27? Olha, eu confesso que não. Eu acho que a gente tem que tomar todo cuidado, né? O presidente Lula, ele é cuidadoso. Nesse caso, ele poderia ter tomado mais cuidado. Mas também é verdade que ele não está no governo, não tem fundos, o fundo partidário não pode ser usado para isso. Ou seja, há para um lado e para o outro, né? A gente não pode também aqui cair num falso moralismo. Eu, pessoalmente, preferia que fosse encontrada outra solução, mas que isso vai afetar, eu acho que não faz nem cosquinha, para falar com sinceridade. Porque a gente está falando de um desastre ambiental, um desastre social, um desastre sanitário, a Covid, né? E quando a gente fala de reverter isso tudo, e tem um discurso consistente, com apoio interno de várias forças políticas, muito além da esquerda, é bom que se diga, né? E um apoio internacional necessário, né? E que agora, realmente, com esse belo discurso do Lula, juntando a questão social, ambiental, civilizatória, relações internacionais, combate à fome, como foi mencionado aqui no programa, na abertura, eu acho que essa receptividade, esse campo pronto para ser semeado, é de tal ordem de grandeza que essa falha, esse arranhão, eu acho, honestamente, que não impede, não arranha, não atrapalha, não obstrui. Claro, pode e deve ser evitado, mas não é isso que vai criar nenhum embaraço maior, não é mesmo. Você falou assim, mas será que agora ele vai para Lisboa? Ele vai encontrar o senhor em Lisboa? Tem agenda com o senhor em Lisboa? Não, ele vai encontrar os dirigentes do Partido Socialista, do governo, vou dar um abraço nele, mas eu sou casado com uma portuguesa, estou aqui, vim passar alguns diazitos aqui, e por coincidência o Lula vai estar aqui amanhã, dia 18, vindo do Cairo. Eu vou, claro, dar um abraço nele, mas a agenda dele é curta. E ele vai, Portugal já sabe se ele vai com esse países. mesmo jatinho, ministro, ou não? Eu não sei como é que ele vai chegar aqui, realmente não sei. Eu sei que aqui em Lisboa está uma grande expectativa, porque vocês lembram como é que o Bolsonaro maltratou no 7 de setembro o presidente português, a direção portuguesa, né? Uma humilhação, exatamente porque eles também encontraram Lula, e Portugal tem uma relação fortíssima, não preciso dizer, linguística, civilizatória, histórica. Então, essa vitória do Lula foi celebrada aqui, inclusive pelos setores conservadores não fascistas, não ultradireitistas. Então, há uma grande expectativa, né? Ele não ficará muito tempo aqui, e eu acho que, assim como na questão climática, as portas do mundo estão abertas, a gente tem que acertar a mão, né? E para isso eu acho que a equipe de transição tem que pensar a longo prazo, mas tem que pensar a curto prazo, quais as medidas dos 100 primeiros dias, para mostrar que algo mudou, né? Nós temos que começar a tirar os garimpeiros ilegais das terras do Yanomami, senão vai haver uma grande distância entre a intenção e o gesto. Nós precisamos retomar o trabalho do Fundo Amazônia, logo colocar a fiscalização do IBAMA, mais atualizar o zoneamento econômico ecológico, várias coisas logo. Agora, ministro, todo mundo estava esperando também que Marina Silva fosse anunciada nessa agenda. Ontem até, em algum momento, ele falou, teremos uma equipe, aí alguém pensou, vai ser anunciada. Não foi, o senhor também é um dos nomes cotados. Quem vai ser o ministro, hein? Sabe aí, nos bastidores, quer nos revelar? Olha, ninguém sabe. Eu acho que o Lula mesmo ainda está pensando. Eu acho que há várias possibilidades, né? A Marina Silva é um nome fortíssimo, a Isabela Teixeira, que me sucedeu,
é uma ministra que foi muitos anos, é muito técnica, ela nunca foi de nenhum partido, é bióloga, tem 30 anos do IBAMA. Tem um companheiro que eu acho que tem grandes possibilidades, que é o nosso vigoroso senador do Amapá, que brilhou na CPI do Covid, né? O Randolph, eu acho que ele é da região, é da rede, contemplaria a Marina. Em suma, várias possibilidades, eu acho que o Lula está analisando. É claro que também tem o Ministério dos Povos Originários, tradicionais. Eu acho que isso vai ser uma outra frente com a qual a área ambiental vai obviamente, dialogar. Eu acho que esse vai ser o indígena, como ele já falou. Ministro Carlos Mink, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco. Um bom dia.